Queria que a gente lesse, irmãos, todo o capítulo, tá? De Levítico 23. Capítulo grande, mas hoje a gente vai trabalhar em cima apenas dos 3 primeiros versículos, mas eu quero ler todo o capítulo para que a gente entenda do que se trata tudo, né? Levítico 23 diz assim, irmão, vamos ler com paciência, com atenção. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, ao vosso Deus, é estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Comereis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um éfa de flor de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º,
será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas voluntárias, que dareis ao Senhor, e das vossas dádivas e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras. Por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou a Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Até aí, irmão, vamos orar. Deus maravilhoso, fala ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender o significado dessas coisas para nós hoje, sabendo que a Tua palavra não é obsoleta, não ficou velha, Tua palavra jamais passa, a terra, porém, passa, Deus, como a flor da erva, mas a Tua palavra permanece para sempre. Então nos ajuda a entender, Deus, a autoridade da Tua palavra, a eficácia, o poder, a importância dessa mensagem hoje para a nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero lembrar vocês que a gente está aqui com o povo saído do deserto, andando no deserto, saído do Egito. Sem dúvida, eles tinham na memória deles bem viva a vida que eles tiveram no Egito, de onde eles foram libertos, né? Uma das marcas da escravidão egípcia era que eles não tinham descanso. Eles não tinham descanso. O fato de Deus dar descanso àquele povo torna a vida deles algo muito diferente da vida que eles tinham no Egito, onde eles trabalhavam como escravos, um trabalho pesado, e eles não poderiam parar para descansar, muito menos para adorar a Deus. Então, o sábado tem um significado prático, um significado simbólico, um significado prático, teológico, muito profundo na vida do povo de Israel. Eles dependiam do sábado para o seu corpo e para a sua alma. Eles precisavam do dia do Senhor. Quero lembrar vocês que a gente tem sempre visto esse mandamento de forma muito enfática, porque a Bíblia faz questão de repetir esse mandamento por tantas vezes, né? Então, volta e meia eu estou falando desse tema. É interessante porque isso faz lembrar a gente que o quarto mandamento ele começa dizendo lembra-te. Ele é o único mandamento que começa com esse imperativo, né? Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Algumas razões para isso é porque esse mandamento ele é fácil de esquecer. Ele é um mandamento que não está tão desenhado no nosso coração como os outros mandamentos. É mais simples para a gente entender a moral do sexto mandamento que diz não matarás. A gente consegue perceber o mal que traz quando você mata alguém, quando você odeia alguém. Mas a gente tem dificuldade de entender como o quarto mandamento ele é tão valioso para a nossa vida. Então ele é um mandamento distinto, né? Sem dúvida. E ele começa com lembra-te, com essa exortação. Parece uma exortação, né? Ele já está pressupondo que a gente tem uma dificuldade com esse mandamento. E hoje a gente vai ter o prazer, né, o privilégio de poder compreender outros aspectos desse dia, mas de um modo diferente. Porque
vinculado a esse mandamento, estão as festas judaicas, as festas do povo de Israel. Essas festas, chamadas festas fixas, elas eram dias santos, eram feriados santos, que vinham do quarto mandamento. É como se o sábado ele se abrisse, né, como um leque, e ele trouxesse esses feriados para o povo de Israel. Né, alguns gostinhos a mais, né, algumas coisas a mais, mas depois de certo tempo, quando a antiga aliança encerra, o Antigo Testamento termina, então eles se recolhem, como se eles entrassem de novo no sábado, se recolhem para o sábado. Então essas festas fixas, elas, de certo modo, elas são o cumprimento do quarto mandamento na antiga aliança, no Antigo Testamento. Tá? Por isso elas são chamadas de sábado. Elas são chamadas de sábado. Tá? A gente entra agora, irmãos, numa sessão de 3 capítulos. Capítulo 23 até o capítulo 25. Em que, ali no meio do capítulo 24, a gente tem o centro, o miolo do sanduíche. Os capítulos 23 e o capítulo 25, eles são unidos por um princípio que a gente vai chamar de princípio sabático. Vocês vão observar que no capítulo 23 ele vai tratar do sábado e das festas de Israel. No capítulo 24 ele vai falar ali no meio do culto, do santuário. E aí no capítulo 25, de novo, ele vai tratar do sábado. Só que ele vai tratar do ano sabático e do ano do jubileu. Tá? Abram aí rapidamente, vira aí a página e veja o capítulo 25, por favor. Capítulo 25 você vai ver, você vai observar. Ele vai estar tratando aí a respeito do ano sabático e do ano do jubileu. O verso 4 diz assim: no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O verso 13 diz o seguinte, verso 13: neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Tá? Então a gente tem, irmãos, mais 2 sábados são comemorados no capítulo 25. Então, capítulo 23 e capítulo 25, eles começam e encerram com esse princípio. Certo? Aqui no capítulo 23, que a gente vai trabalhar hoje, eu quero lembrar que a gente vai tratar apenas do sábado, dos versos 1 a 3. A gente tem um resumo de todas as festas anuais do povo de Israel. São as festas judaicas. Esse capítulo 23, ele começa falando sobre o sábado semanal. Isso é importante porque todas as festas, elas eram comemoradas uma vez ao ano. Havia uma única festa que era comemorada toda semana, que era o sábado, o 7º dia. Tá? Sábado com S maiúsculo, o 7º dia, o Shabat. Eram 7 festas que eram comemoradas pelo povo de Israel, 7 dias de descanso. Tá? Muitas festas, elas ocorriam no 7º mês do ano. Quero que vocês compreendam o princípio do sábado permeando o ano inteiro. Então, eram 7 dias de festa, para algumas festas, mas eram também o 7º ano. Cada período de 7 anos trazia também, então, o ano sabático, e existia um grande ano sabático depois de 49 anos, o 50º ano. Então, o sábado, ele tomava conta da vida do povo de Israel. Existia o sábado da semana, o sábado do mês, os 7 dias de sábado. Então, existia o sábado que caía no 7º dia, no 8º dia, no 1º dia da semana. Aí existia o ano sabático e o ano do jubileu, que era o ano sabático. Então, o sábado tomava conta da vida daquele povo. Aí a gente lembra o exagero quando Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado. A gente vê agora Deus falando assim: eu não vou permitir que vocês esqueçam do sábado. Então, o sábado, eles eram banhados, eles eram encharcados de sábado na vida deles. Tem um autor que fala assim, irmãos: o caráter peculiar das festas judaicas era mostrado pelo fato de serem regulamentadas o tanto quanto possível pelo número 7. O número 7, ele era como o selo da aliança de Deus que separava o povo. Separava o povo da sua vida comum, seus trabalhos comuns, das suas amizades comuns, do seu entretenimento comum, da sua vida comum. Consagrava o povo a algo que a gente é chamado na lei de sagrado, né? A Deus.
as coisas do santuário, a adoração solene. Então, todas essas convocações sagradas de Israel, elas estavam enraizadas no sábado. Elas se abriam a partir do quarto mandamento. A gente já viu bastante sobre o sábado, eu vou tentar ao máximo não ser repetitivo, até porque a gente vai ver mais outras vezes esse mandamento. E eu quero que a gente, cada vez que veja esse mandamento, a gente se aprofunde cada vez mais, tá? E vou aqui assumir que vocês já aprenderam muita coisa em todas as vezes que a gente trabalhou esse mandamento. E a gente vai se aprofundar mais e mais nesse mandamento. Eu quero que os irmãos entendam que se torne mais difícil, mas que a gente busque mergulhar mais ainda no que a palavra de Deus ensina para a gente a respeito do quarto mandamento, porque Jesus disse que ele é para nós. Ele é para o nosso benefício. Veja só, por favor, novamente os versos 1 a 3, irmãos. Versos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra farei. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Vejam só, irmão, o versículo 2, se vocês observarem, ele vai trazer 2 temas desse capítulo. As festas fixas são chamadas de tempos designados, são festas fixas. A palavra original isso significa estação ou tempo. O Senhor descreve esses momentos como minhas festas, ou minhas estações, meus tempos, pertencem a Ele. Isso leva naturalmente ao segundo tema. Ele vai chamar aí de santa convocação. Meus tempos e santa convocação. Veja aí novamente o verso 2, ele fala: as festas fixas do Senhor, os tempos do Senhor, serão santas convocações. Que indica que o povo de Deus, eles não deveriam apenas cessar do seu trabalho, ou seja, era uma festa, um tempo, um feriado, mas se dedicar ao Senhor, santa convocação. Isso é importante porque algumas pessoas compreendem que, essencialmente, na base do sábado, ou unicamente no sábado, está o descanso. Parar de trabalhar. Não importa se eu vou para o culto, ou se eu não vou, mas eu parei, eu cessei do meu trabalho comum. Mas não apenas isso. É santa convocação. Santa convocação. Eu queria explicar rapidamente para vocês essas expressões. O que significa festa fixa? Tempo designado. A palavra festa aqui, que curiosamente a gente traduz por festa, talvez para comunicar a ideia de feriado, né, de descanso, mas a palavra significa literalmente estação. É uma palavra que ela aparece a primeira vez lá em Gênesis, capítulo 1. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versos 14 a 18, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 1, a descrição da criação, do quarto dia da criação. Esse é o quarto dia da criação. Gênesis capítulo 1, verso 14. Gênesis capítulo 1, verso 14 diz assim, irmãos: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, exatamente a palavra que aparece lá, festas, para estações, para sinais, para festas, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Então, isso é muito importante a gente entender, porque a gente está percebendo aqui qual é a natureza dessas festas. As festas, elas eram administradas pelos astros. O quarto dia foi o dia em que Deus criou os luzeiros do mundo. E ele fala que esses luzeiros do mundo,
Isso é muito interessante, irmãos, porque o primeiro, o quarto e o sétimo dia, eles marcam o tempo. Então, o primeiro dia, criação do dia e da noite. O quarto dia, a criação dos astros que governam o dia e a noite. O sol e a lua e as estrelas. O sétimo dia é o dia do sábado. O dia que aponta para a eternidade. Mas o quarto dia, ele diz que ele criou os astros para governarem o dia e a noite. Ou seja, para marcarem o tempo. Para marcarem o tempo. Isso é interessante, irmãos, porque as festas fixas, as festas de Israel, elas são marcadas pela lua. É interessante que o povo de Israel se baseava no chamado calendário lunar. É por isso que as festas da lua nova eram tão importantes. Vocês vão ver no Antigo Testamento se repetir. As festas da lua nova. Né? O Salmo 104 diz assim: fez a lua para marcar o tempo. Salmo 104, verso 19. É por isso que a marcação da lua nova, era tão necessária. Então, essas festas fixas, elas se baseavam no tempo. Elas eram marcadas pelo tempo. Então, a lista das cerimônias, Levítico 23, elas seguem essa ordem marcada pelos astros, pela lua. Irmãos, é importante isso. Eu quero que vocês me ajudem. A gente vai se aprofundar nisso, porque é assim que o Levítico 23 trabalha a ideia do sábado. Porque, por exemplo, o sábado, ele não era marcado pelo tempo de maneira comum. Mas as festas fixas são marcadas pelos astros. O sábado era um dia incomum. Era uma espécie de dia eterno. Que não tinha tarde nem noite. Não tinha dia ou tarde. Manhã ou tarde. Então tem um comentarista que ele explica o seguinte. Ele fala assim: a palavra que é traduzida aqui por fixa, festa fixa. Eu expliquei para vocês a expressão festa, mas a palavra fixa, ela está relacionada à congregação. Tá? O entendimento de que a congregação ela deveria se reunir em algum lugar, em alguma hora exata, para adorar a Deus. Quem é que fazia esse agendamento? Quem é que marcava esse tempo? Esses eram dias santos, reservados para o Senhor. Deus estabeleceu reuniões para o seu povo. Eles eram obrigados a comparecer a essas reuniões. E essa palavra fixa aí, ela se refere ao tempo e ao lugar designado por Deus. Era a tenda da congregação. Era o lugar onde Deus dizia: eu vos congregarei, eu vos encontrarei. A tenda da morada e do encontro. O sábado era o ponto focal da vida desse povo. Vocês não podem esquecer desse dia. Então, essas santas convocações, irmãos, elas eram movidas pela esperança. Por que Deus se preocupava tanto com isso? Por que isso devia pegar tanto no âmago do coração do povo de Israel? Porque eles jamais poderiam esquecer desse dia. Porque eles deviam caminhar olhando para frente. Não apenas para o que Deus fez para eles. Libertou eles da escravidão e deu a eles descanso. Mas o que eles aguardavam lá na frente. Então, esses tempos designados para o Senhor, só para compreender a estrutura dessas festas, 3 dessas festas eram festas de peregrinação, em que o povo saía das suas casas e peregrinava até Jerusalém. Tá? Eles caminhavam a Jerusalém 3 vezes ao ano. Eu quero explicar para vocês, irmãos, a natureza dessas festas, porque o propósito delas é o seguinte. Quando Israel era convocado para uma festa de peregrinação, eles saíam das suas casas, muitas vezes junto das suas famílias, né? Os homens eram obrigados, certamente suas famílias, podendo, elas iriam participar. Então eles deviam voltar os seus olhos para o futuro. Se você observar os cânticos de romagem, né, o Salmo 120 a 134, era um cântico que ele tem uma linguagem muito interessante, caminhando para frente, né, olhando para o futuro, aquilo, eles rumam a Jerusalém, aguardando a vinda, o encontro com o Senhor. Esse é o objetivo dessas festas. Israel não era como as outras nações, onde os encontros religiosos
visavam simplesmente apaziguar os deuses. Não se tratava de uma tentativa desesperada de barganhar com Deus para receber boa colheita. A festa de Israel não exigia que Israel negociasse com Deus. Elas foram instituídas depois que os israelitas já foram libertados da sua escravidão, já foram remidos, já eram o povo peculiar de Deus. O propósito das festas, então, irmãos, era ajudar o povo a olhar para frente, para conferir à vida um sentido futuro, para apontar para o Messias que cumpriria tudo isso. Cada festa era um tipo de Cristo. Cada festa era um tipo do Messias. Eles comemoravam a festa aguardando um descanso que eles ainda não possuíam. Isso é importantíssimo, porque se vocês compreenderem isso, a gente vai entender a natureza do Antigo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento. Porque, irmãos, esse mundo não olha para frente. Esse mundo olha para o presente. Esse mundo busca a sua vida temporal, estabelecer o seu império aqui e agora. Isso acaba com a nossa alma, porque esse mundo não tem esperança. Não há esperança para esse mundo. A lei desse mundo explica, a lei da natureza desse mundo diz que esse mundo está fadado à destruição. Então, quando essa ideologia política mundana, secular, ateísta, insiste que a gente fixe o nosso pé aqui, isso é uma teologia, uma ideologia diabólica, desesperadora. Esse é um resumo de toda a fé pagã. A nossa fé é sabática, a nossa fé é escatológica. A nossa fé aguarda o Messias, descansa no Messias que veio e aguarda o Messias que vem, que é o mesmo a propósito. Enquanto ele não vem, nós descansamos naquilo que ele fez por nós aqui e agora. Mas numa expectativa futura, sobrenatural, incomparável. Esse é o princípio que toma conta da nossa vida. O tipo, irmãos, a palavra tipo é uma expressão teológica, isso é interessante. Está na Bíblia. É um antegosto daquilo que a gente ainda vai ter. É uma provinha daquilo que a gente vai possuir no futuro. Isso é o tipo. Por isso que na área da teologia, estuda tipologia, né? É uma coisa extraordinária. Passa muito tempo estudando. Tipologia. Quando surge a coisa para onde o tipo apontava. Então, aquele tipo do Antigo Testamento apontava para algo, quando aquele algo chega, o tipo desaparece. Essa é a ideia. Por quê? Porque aquilo que veio, o Messias, era a essência do tipo. Era o verdadeiro significado daquilo para onde o tipo apontava. Então, as festas, elas não devem ser mais comemoradas, porque o antítipo, o corpo da sombra, chegou. É interessante, aí é como crianças que estão brincando de comidinha, senta ali na mesinha, pega a colher, o prato de plástico, pega um copo de leite, pega o pão e brinca de jantar, né? Esperando crescer para ir jantar como adulto, à luz de velas, no restaurante. Então nós somos assim, como crianças, né? O povo de Israel era desse jeito, eles aguardavam algo muito mais profundo do que aquilo que eles tinham. Isso é o tipo. Essas eram as festas de Israel. Você imagina que o povo judeu, que ainda comemora essas festas, é como se eles fossem, se eles se contentassem com a sua infância. Né? Tem um autor que diz assim, o tipo ele faz salivar a boca, porque ele é o antigosto daquele banquete que está por vir. Era desse modo que as festas antigas de Israel serviam ao povo de Deus. Não constituía apenas encenações religiosas, mas proporcionava ao povo de Deus um gostinho real, um gostinho autêntico da redenção que o Messias traria séculos depois. Um gostinho que levava eles a ansiar com fé, com esperança, pela revelação plena da dádiva de Deus.
Então eles desaparecem. Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso é interessante porque essa tríade aqui, essas festas fixas, festa de lua nova, sábado, elas se repetem em várias passagens do Antigo Testamento. Elas apontam para as ofertas oferecidas em dias determinados. Isso passou. Porque Cristo veio. Pode parecer difícil, irmãos, mas a gente precisa entender, aprender a ler a Bíblia, tá? Isso é o Antigo Testamento. É assim que a gente deve ler o Antigo Testamento. É a história do Messias que vem em resgate do seu povo. Isso é a Bíblia. O grande personagem dessa Bíblia, desse livro maravilhoso, é o Deus encarnado. E essa é a maneira como você deve ler o Novo Testamento. Entendendo que os autores do Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, estão explicando como é que tudo se cumpre em Jesus. E isso é o Novo Testamento. Estão explicando para nós como é que o Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Então Jesus é o personagem principal, ele é o corpo, os sacrifícios, as festas são as sombras desse corpo. As sombras eram as promessas sobre aquele que estava para vir. As promessas se cumprem, elas não devem ser mais praticadas expressamente. Então, a partir do próximo domingo, se Deus permitir, eu vou tentar ainda explanar um pouco mais a respeito do sábado, mas eu quero entrar em cada uma dessas festas, tá? Hoje eu quero trabalhar ainda a ideia do sábado, desse princípio sabático. O sábado aqui, ele é tratado como fundamento dessas festas. Ele não é meramente uma festa, mas ele é a base dessas festas. Porque o sábado é um mandamento moral. O sábado é diferente dos sábados. Isso é importante que a gente entenda. Porque a palavra sábado significa descanso, cessar. Então, haviam vários momentos em que Israel cessava das suas obras. Mas existia um sábado chamado Sábado dos Sábados, que aqui na nossa tradução é chamado de Sábado Solene, descanso solene. Sábado dos Sábados, que era o 7º dia, era o sábado semanal. Esse dia era um mandamento moral. Como não matarás, honra teu pai e tua mãe, não deve ser abolido de forma alguma, a não ser que a eternidade chegue. E é importante porque essa é a diferença entre o sábado semanal e os sábados anuais, que eram as festas fixas. Vou explicar para vocês. Porque o sábado semanal apontava para a eternidade. E os sábados anuais, as festas fixas, apontavam para o Messias. Isso é muito importante, irmãos. Quando o Messias vem com a sua obra de redenção, o seu sacrifício da cruz, os sábados anuais desaparecem. Mas o sábado semanal ele só desaparecerá quando a eternidade chegar. Ele não desaparece até que a eternidade venha. Então a gente tem vários sábados no plural. O dia da expiação, o primeiro e o 7º dia da festa dos pães asmos, a festa das semanas, que era a festa do Pentecoste, era chamada de sábado, a festa das trombetas, os primeiros 2 dias da festa dos tabernáculos era chamado de sábado, o primeiro dia do ano do jubileu começava em um sábado, e a festa das primícias também era um dia após o sábado. O 8º dia era um sábado, e era o dia após o sábado semanal. Os sábados semanais e o dia da expiação, irmãos, eram chamados também de sábado dos sábados. O sábado semanal ele é incluso na lei moral nos 10 mandamentos diferentes de qualquer outra festa, qualquer outro feriado. E ele é o mandamento, o único dos 10 mandamentos que aparece no dia da criação. Então ele é 2 vezes marcante, 2 vezes peculiar. Porque ele se distingue, ele se diferencia das festas fixas. E ele ainda é mais enfatizado do que os demais mandamentos. Porque ele aparece na criação. De maneira expressa, ele aparece na criação. Isso é incrível. Os puritanos, e mesmo os judeus, os comentários dos judeus, diz que
O sábado ele é o cumprimento dos demais mandamentos. Isso é impressionante, irmãos, porque você imagina, o quarto mandamento ele está ali no centro dos 10 mandamentos. E ele está ligando a primeira e a segunda tábua. A primeira e a segunda tábua, ela fala a respeito do nosso, a primeira tábua fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua fala a respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas é no sábado que a gente junta essas duas coisas. Quando eu venho adorar a Deus com o meu próximo, e aqui de maneira distinta eu demonstro amor à igreja, aos meus irmãos, à minha família eterna, adorando a Deus. Isso é o cumprimento dos 10 mandamentos, quando eu me reúno para adorar o Senhor. Por que o sábado é tão importante? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Ele poderia ter finalizado a sua obra no 6º dia, mas ele criou o 7º dia. Ele criou o 7º dia. Mas, irmãos, são detalhes tão maravilhosos, eu queria que vocês percebessem isso, porque o 7º dia, ele foi criado por Deus. Mas essa não é uma linguagem atribuída ao 7º dia, porque a criação terminou no 6º dia. É como se o 7º dia fosse uma espécie de eternidade. O 7º dia não é meramente um dia criado, apesar de ter sido criado, mas era uma espécie de eternidade no tempo. É como se quando eu me reúno com a igreja para adorar a Deus nesse dia, eu saísse desse mundo, eu provasse da eternidade nesse mundo. É o antegosto do céu, é a antessala da eternidade. Isso é o sábado. Lembrando que sábado não significa 7º dia, sábado significa descanso. Um dia entre os 7. Deus é chamado o tempo todo no Antigo Testamento de o Senhor do sábado. Porque ele diz várias vezes, esse é o meu sábado, o meu santo dia, o dia do Senhor. Ele diz que a gente deve santificar o seu santo dia. Chamar o sábado de santo dia do Senhor, Isaías 51. Ele tem um domínio peculiar sobre esse dia. Esse é o dia que na criação o próprio Deus descansou. E ele abençoou e ele santificou. Sem dúvida, um dia incomum. Um dia extraordinário. Não é um dia qualquer. Quando Deus faz isso, irmãos, na criação do mundo, não é pouca coisa. Porque Ele está estruturando a nossa vida por esse princípio. A gente não consegue fugir desse princípio. Isso está na base do universo. Interessante porque houve algumas culturas, não existem mais, que tentaram modificar o calendário, fazendo uma semana de 10 dias, ou de 5 dias, ou de 8 dias. Isso passou, não existe mais. Eles tentaram e fracassaram, não existe esse tipo de cultura. Toda a cultura é baseada no calendário de 7 dias. Por exemplo, a Revolução Francesa tentou colocar uma semana de 6 dias, porque 7 dias tem fundamento bíblico. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução ateísta, que tentava tirar toda a autoridade da igreja, da Bíblia. Eles criaram uma semana, e depois a revolução cessou e fracassou e desapareceu. E cá estamos hoje, adorando o Senhor todo domingo. Está na estrutura, no âmago, na nossa essência, é o que nós somos. Mas o mais importante, irmãos, é a gente pensar que o sábado foi o último dia da criação, mas era também o primeiro dia na intenção de Deus. Lembrem disso. O sábado foi o último dia da criação. O último dia da criação, interessante, né? Ele criou em 6 dias, mas ele criou o 7º dia, mas foi o primeiro dia na intenção de Deus. Porque Deus foi criando, ele foi desenvolvendo a criação, até chegar no seu ápice. Então ele cria o homem, e ele dá o sábado ao homem. Mas ele não diz que o homem é o Senhor do sábado. Mas Jesus diz, o Filho do homem é o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Que coisa impressionante, porque
Deus diz, o sábado é meu, mas é para o seu benefício. Então Jesus diz assim, no mesmo lugar, no Evangelho de Marcos, ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Mas o sábado foi dado para o benefício do homem. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Para a gente. Mas é do Senhor. Ou seja, o meu benefício é adorar a Deus. A minha alegria é viver para Deus. Pertence a Deus, mas é para o meu benefício. Isso me lembra que a primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus, irmãos? Se alegrar nele para sempre. Glorificar a Deus é sentir prazer nele para sempre, é se satisfazer em Deus para sempre. Onde está o seu prazer? Onde está a sua alegria? Qual é o seu descanso? Nesse mundo terrível, sombrio, mundo de guerra, egoísta, vaidoso. Qual é o nosso descanso? Onde é que a gente se refugia? É em Deus. É em Deus. Nosso trabalho não traz descanso para a gente, ele tira o nosso vigor. Está escrito em Eclesiastes. Importante a gente perceber como é que Deus faz as coisas. Porque o homem, ele foi feito depois de toda a criação. No sexto dia, porque a criação foi colocada debaixo dos seus pés. Mas ele foi feito antes do sábado. Porque ele foi colocado debaixo da autoridade do Senhor, para o Senhor. Então o sábado, irmãos, ele não é apenas um dia qualquer, ele é um princípio, é uma estrutura. É um sétimo dia da criação, não apenas o único dentre os outros que foi santificado, mas foi o único objeto santificado em todo o livro de Gênesis. Quando Deus criou o sábado, ele disse, santo é. O sábado é chamado de marca da aliança, como a circuncisão e o batismo, como a mesa do Senhor, a Páscoa e a ceia do Senhor. A gente tem o dia do Senhor. Mas não consegue enfatizar tanto esse mandamento, irmãos, quanto a própria Bíblia enfatiza. A característica mais óbvia do sábado dos sábados, do dia semanal, do dia do Senhor, ou do descanso solene, era cessar todo o seu trabalho ordinário, a sua vida comum, para então se dedicar ao Senhor. Um comentarista ele explica o seguinte, ele fala assim, a abstinência do trabalho significava evitar o trabalho regular. Já que Israel era basicamente uma sociedade agrícola, então significava basicamente parar de semear e colher. Até a terra descansava. Esse era o ano sabático. A terra também descansava. Era o dia da adoração concentrada, quando todos os membros da congregação se dedicavam só ao propósito de adorar a Deus. O sétimo dia envolvia um repouso sabático para a comunidade e todos eram participantes, incluindo o gado, que era desobrigado às suas tarefas. Então o quarto mandamento fala, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teus animais. Esse dia era um prenúncio do descanso futuro. Por isso o escritor aos Hebreus fala assim, ainda resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. Tem um autor, irmãos, que ele chama o sábado de uma marca de resistência. Ele fala que o sábado é como uma resistência contra o mundo moderno. O mundo consumista, ativista, o mundo que vive na base do lucro, o mundo egoísta. Como seres humanos, a gente vive nesse mundo pecaminoso, enfrentando a realidade do nosso corpo que se deteriora, que se cansa. E na modernidade isso ficou mais intenso. Né? De certo modo, a gente... Como é que pode, né? O avanço das coisas... Perdão.
o avanço das coisas, para facilitar a nossa vida. E a gente ter a cabeça tão... Tá todo mundo com TDAH, com déficit, com dislexia, com um monte de problema, sem conseguir pensar direito, e as crianças, e todo mundo fatigado, com a cabeça cansada, estressado, ansioso, depressivo. Que geração cansada é essa? A gente deveria descansar mais, né? Poxa, a nossa vida está ficando mais fácil. Comida rápida, fogão, geladeira, máquina de lavar. E nada mudou. Ou piorou, talvez. Tem uma coisa que explica isso. Somos uma sociedade que abandonou o dia do Senhor. Abandonou o Senhor. Abandonou a religião. Que pensa que vive na base do lucro, da conquista material. Nossa vida vive em torno desse mundo aqui. A gente não consegue descansar. E muitas vezes é um descanso fictício, fantasioso. A gente está no culto, adorando a Deus, pensando no amanhã, na segunda-feira. Guardar o dia do Senhor, irmãos, ajuda a gente a fugir desse sistema ansioso. É dizer não a esse tipo de produtividade constante. Para o que a gente não foi feito, a gente não foi criado, a gente tem limite, a gente não é Deus. Então esse autor, Brueggemann, o nome dele, diz assim: o sábado é resistência, porque afirma que há vida fora desse ativismo, desse trabalho, e abundância além da escassez. Isso não é uma tradição religiosa meramente. É uma declaração radical de liberdade e humanidade. Então, na verdade, o sábado foi criado por Deus após o término da criação, para que a gente entendesse que, apesar da gente viver aqui e desfrutar de tudo isso que Deus criou, a gente deve viver para a eternidade, focar na eternidade. O sábado, irmãos, é como se a gente saísse do espaço do tempo e entrasse na eternidade. Vocês devem perceber que o livro de Levítico, quando ele fala da adoração, ele tem duas bases: o santuário e o sábado. O santuário, o tabernáculo e o sábado. O momento da adoração e o lugar da adoração. Foi justamente o que Deus criou. O espaço e o tempo. Quando eu entro no santuário, no dia do Senhor, eu me isolo desse mundo. É como se eu adentrasse os átrios do tabernáculo dos céus, eu fugisse desse mundo, eu saísse desse mundo. Como é que a gente pode pensar em viver sem isso? Quando Jesus Cristo vem, o que ele vem fazer exatamente? Ele veio como luz para nos tirar das trevas. Essa linguagem do Evangelho de João, porque ele veio recriar a humanidade. Ele veio criar a gente de novo. Ele veio pegar aquela criação arruinada pelo pecado e veio refazer a gente. Por isso o apóstolo Paulo chama a salvação de nova criação. Somos nova criação em Cristo Jesus. Como é que ele fez isso? Ele levou a velha criação para o túmulo e ressurgiu com um novo corpo. Um corpo que nós teremos um dia. Nova criação. Aquele corpo de Jesus, irmãos, refeito, incorruptível, imortal, eterno, é o corpo que nós teremos. E aquilo ali é o início da nova criação. Quando Jesus ressuscitou, quando os discípulos viram Jesus ressuscitar dos mortos, eles viram ali um pedaço da eternidade. Tomé tocou um pedaço da eternidade. Isso é impressionante. Isso é o dia do Senhor, quando Ele ressurge dos mortos no primeiro dia do sábado. Primeiro dia da semana, que em grego literalmente é o primeiro dos sábados. Primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor. Primeiro dia da semana foi o dia que Jesus ressurgiu dos mortos e Ele trouxe a nova criação, a luz. Incorruptível, que não morre mais. Ali foi o início da nova criação, a introdução da eternidade. Primeiro dia da semana, também chamado de sábado, ou também de oitavo dia, como no Antigo Testamento. Jesus aparece naquele dia, então ele se reúne com os discípulos naquele dia uma vez, outra vez, no domingo seguinte. Aí 49 dias depois, o 50º dia, dia de Pentecoste, primeiro dia da semana, o Espírito Santo vem sobre a igreja.
Aí Atos 20, verso 7, a igreja se reúne para partir o pão no primeiro dia da semana, e o apóstolo Paulo passa o dia todinho pregando ali com ele. A 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, a igreja se reúne para reunir as ofertas e espalhar. Então Apocalipse 1, 10, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana é chamado dia do Senhor. A mesma expressão em grego que é usada no Antigo Testamento para se referir ao sábado. O dia do Senhor, o meu santo dia. Meu santo dia. Então a nossa confissão de fé, irmãos, capítulo 21, parágrafo 7, diz assim: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, que há de continuar até o fim do mundo, como sábado cristão. Essa eternidade, nós provamos um antegosto da eternidade, nós ainda provaremos plenamente. Enquanto a eternidade não chega para os nossos corpos mortais, nós aguardamos no domingo, no dia do Senhor, a eternidade, semanalmente. E há promessas maravilhosas, irmãos, para nós. Se você amar o dia do Senhor, descanso real, verdadeiro. Quero finalizar falando para vocês aquilo que a gente sempre fala, né, quando a gente trata desse tema. Uma das razões, de algumas das razões, talvez principal, razão prática para o declínio da igreja, é o abandono do quarto mandamento, do dia do Senhor. Não do sábado judeu, como os adventistas promovem, mas o sábado cristão, o dia da ressurreição. Um dia de reunião, de congregação, de culto, de adoração familiar, de descansar a mente, de se refugiar do trabalho, do entretenimento mundano, das coisas desse mundo. A gente passa a semana todinha provando para se dedicar ao Senhor. E a nossa alegria em Deus pode ser medida por esse dia. Quando você está cansado do domingo, quando é apenas um dia na semana, mas você não se cansa desse mundo, que corrói a sua alma. Onde está a sua alegria, o seu prazer? O Senhor seja o seu prazer, irmãos. Seja glorificado na sua vida. Amém. Vamos colocar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos orar e cantar ao nosso Deus. Deus maravilhoso.